profeta Daniel, ele vive o período da ditadura, quase isso. O período do comunismo, a gente podia pensar algo nesse sentido. Daniel está vivendo no período do exílio, aquele tempo famoso que as Escrituras Sagradas fazem referência a um tempo onde o povo de Deus foi arrancado, literalmente arrancado da sua nação e levado para um outro ambiente completamente diferente dali. Nesse período de aproximadamente 70 anos, há 1, 2, 3 gerações que vão se sucedendo, e depois com Esdras e Neemias o povo volta para a sua terra. Mas é exatamente nesse período que Daniel vive, é dentro desse período. Alguns historiadores dizem que Daniel foi levado para o cativeiro, para o exílio, na sua adolescência. E, portanto, ele tinha lembrança, ainda que pouca, daquilo que foi no passado. E agora ele está numa outra realidade completamente diferente. E diante desse cenário, agora já mais maduro, ele vai se voltar para o Senhor e colocar algumas coisas que eu e você, a partir disso, entendo eu, precisamos pensar sobre a nossa postura diante de um cenário que aqui no país, no nosso Brasil, e talvez em boa parte do planeta Terra, tem se descortinado como tempos difíceis, extremamente difíceis. E eu não falo aqui apenas de indicadores econômicos. Me reporto aqui, faço a referência também a indicadores morais, éticos, espirituais, inclusive. É preciso que nós, como igreja, estejamos atentos ao cenário que está se levantando ao nosso redor. E nós não podemos, efetivamente, meus irmãos, ficarmos insensíveis a isso tudo que está ocorrendo. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1, a leitura é um pouco longa, mas eu peço a paciência dos irmãos. Versículo 1: o primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as tuas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém.
Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. O justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o rosto por meio do Senhor. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é o chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Último versículo. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O profeta Daniel estava no cativeiro babilônico, como eu fiz referência há pouco. E embora ele estivesse em situação aparentemente confortável, por causa da sua posição ali de destaque no reino babilônico, ele mesmo não se conforma com aquela situação. Ele não se adequa, ele não abraça de maneira plena e restrita aquilo que está ocorrendo ali. E ele passa a clamar a Deus pela sua terra e pelo seu povo. É isso que Daniel começa a fazer. Ele não se isola, ele não vai para um gueto, ele não se exime da responsabilidade que tem, e eu vou utilizar a expressão atual, ele não foge da sua responsabilidade como crente. Como crente. Alguém que crê num Deus poderoso, que fez todas as coisas, que é soberano e que pode efetivamente mudar o quadro que ele se encontrava. Esse texto, meus irmãos, é a descrição, portanto, de uma oração que se identifica, entendo eu aqui, meus amados, com os dias em que nós estamos vivendo, evidentemente, e efetivamente não é de hoje, não é apenas desses últimos meses, mas já há muito tempo. Quando nós precisamos aprender a interceder por nossa nação. Nós precisamos fazer isso. Eu gostaria que, de maneira muito objetiva, tentar refletir sobre pelo menos 3 pontos aqui. Primeiro deles, diante de um cenário como esse que nós nos encontramos, e aí eu preciso pontuar aqui, meus irmãos, que é preciso ter consciência do que está acontecendo no nosso país. Do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual, talvez isso seja visto, seja algo que concorde de grande parte das pessoas, se forem honestas. Nós estamos ladeira abaixo. Onde isso vai dar? Eu não sei. Onde isso vai parar? Eu não sei. Os indicadores econômicos, eu quero estimular você a acompanhar jornais, quero estimular você a
observar não apenas de uma fonte, mas das fontes possíveis. Nós temos TV aberta, nós temos canais fechados, nós temos internet. Eu quero estimular você a não ficar à parte da realidade que nós nos encontramos hoje. Do ponto de vista econômico, nós estamos caminhando a passos largos para termos sérios problemas no nosso país. Do ponto de vista espiritual, nós temos, por exemplo, eu não me lembro se eu fiz referência a isso aqui em algum sermão meu recente, mas nós temos um projeto que o governo federal está lançando, onde uma determinada religião afro seria utilizada para supostamente curar pessoas, e faria parte do Instituto de Saúde no nosso país, mas não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, nada, sendo esse país um país laico. Nós estamos caminhando numa direção onde as questões morais se parecem muito com aquilo que Rui Barbosa disse há muitos anos atrás, quando os homens teriam vergonha de dizer que eram honestos, que eram corretos, vergonha de dizer isso, onde se sobrepuja aquele que é ilícito, aquele que faz coisas absurdamente terríveis nessa área. Esses começam a se sobrepor. Alguns dos nossos salmos fazem referência a isso, quando diz que é preciso tomar cuidado para não ter inveja daqueles que prosperam de maneira ilícita. Mas é essa a realidade que nós estamos tendo no nosso país. Onde vamos parar? Entendam o que eu vou dizer. Os alertas têm sido feitos há muito tempo, não é de agora. Será que vamos nos tornar um país como a Argentina, ou como Venezuela, ou como Cuba? Eu tenho estimulado vocês, meus irmãos e amados, a se informarem a respeito do que é Cuba de fato e de verdade. Não aquilo que se ouve, sobretudo por vezes, entenda o que eu vou dizer, nos nossos bancos de escola. A história que tem sido contada nas nossas escolas, ela tem sido distorcida de maneira proposital. E é preciso ficar alerta a isso. Não é possível, por exemplo, alguém dizer, um dos nossos maiores governantes atuais, eu sou comunista, eu sou socialista, e passar isso em branco. Comunismo, meus irmãos, não tem qualquer ligação com religião ou com cristianismo. Alguns de vocês, se não todos aqui, já ouviram falar de Marx, marxismo. E no marxismo não existe religião, porque o autor do marxismo, Karl Marx, disse: a religião é uma droga no sentido de prejudicar pessoas, uma droga que deixa as pessoas absolutamente alheias à realidade. Então, para Karl Marx, o autor do marxismo, que se alinha muito facilmente com o comunismo ou com pensamentos que podem efetivamente se instalar no nosso país no futuro, são realidades que vão bem longe daquilo que eu e você acreditamos. A primeira coisa é ouvir a voz de Deus diante de um cenário. Versículo 6 diz o seguinte: e nós não demos ouvidos aos seus servos, aos profetas, que em teu nome falaram. E ele diz: falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Eles estavam falando, eles estavam alertando. E Daniel reconhece: nós não os ouvimos. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós recusamos aquilo que eram os avisos. A primeira dificuldade, meus irmãos, do povo, por vezes, é ouvir Deus, a sua palavra, os seus profetas. E aqui, parênteses,
Quando eu coloco isso, eu coloco em linhas gerais. Não apenas crentes, mas sobretudo aqueles que não querem ouvir Deus. Ouvem o seu coração. Quantas vezes você e eu já ouvimos essa frase? Ouça o que o seu coração diz. Então vai se ouvir outras fontes, mas não Deus. Não ouvindo Deus, também não se obedece. Versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor. Nós não ouvimos e por consequência natural nós não obedecemos. E essa, me parece, meus irmãos, talvez olhando para esse cenário que nós temos hoje, talvez essa seja uma das principais causas, se não a principal, que tem levado o nosso país a viver a realidade que nós estamos vivendo hoje. Paralelo. Quando você olha para os Estados Unidos, uma nação cristã, de caráter reformado, cristianismo que vem da reforma protestante, século XVI. Esse país é o melhor país do planeta. País que é referência há décadas no planeta Terra. País cristão. Mas que nesses últimos 30 anos, 40 anos, vem num declínio. Porque, por alguma razão, tem se aberto mão da palavra de Deus, de ouvir Deus e de obedecer. E aquela nação, os Estados Unidos, está em declínio também. Quando se ouve Deus, a consequência, meus irmãos, é ser bem-sucedido. Conforme Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz: se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, sereis bem-sucedido. Daniel então conclui a sua oração pedindo ao Senhor que Ele ouça o seu pedido, versículo 18 que lemos há pouco. Inclina, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome. Deus está atento, meus irmãos, para ver e ouvir o tempo todo. Essa é uma realidade bíblica. Deus está atento. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Essa surdez espiritual, eu diria aqui, meus irmãos, o povo no geral, muitas vezes nós, é a primeira barreira a ser vencida. É preciso, portanto, insistir nisso. Somente quando se ouve a palavra de Deus é que mudanças de fato reais começam a acontecer. Eu queria que você ouvisse Paulo dizendo algo muito importante quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma. Ele diz o seguinte: a fé vem pela pregação, ou seja, a mudança de vida vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Meus irmãos, como eu disse, eu quero ser muito objetivo hoje aqui. Então, nesse ponto aqui, eu termino dizendo o seguinte: Deus fala o tempo todo. No entanto, por vezes o povo não tem ouvido. A palavra de Deus está lá na nossa casa, guardada muitas vezes ali ao longo da semana sem ser utilizada. Muitas vezes sendo utilizada, ela assim é feito, mas por vezes só de maneira quase que burocrática, para se ler porque se precisa ler, porque alguém disse que eu preciso ler, e aí então não há edificação, não há crescimento, não há meditação. Como é que se ouve Deus, meus irmãos? Como é que Deus fala por meio das Escrituras Sagradas? É preciso lê-la, é preciso meditar nela, é preciso estar presente nos cultos para ouvir. É preciso estar presente, é preciso fazer algo, é preciso agir para ouvir Deus. E aí então começa-se um processo, tem início um processo, os ouvidos começarem abertos, para que a palavra de Deus comece a permanecer, a entrar e permanecer no coração. E diante desse cenário que eu tentei descrever há pouco, aquilo que Deus começa a dizer a respeito das nossas ações como crentes em Jesus Cristo,
começam a ser trabalhadas, digeridas, começam a ser fonte de mudança de hábitos. Olha para mim um instantinho. Hoje cedo comentávamos um pouco a respeito disso. Santidade de vida, conforme as Escrituras Sagradas insistem para a igreja, se reflete sobretudo a partir de ações e não apenas com falas bonitas. Santidade de vida tem a ver com ações, com decisões, com gestos, com idas e vindas, com aquilo que se refere a relacionamentos humanos, como que essas coisas ocorrem. E aí, em particular, como devem ser, como são as ações de um povo em relação às suas autoridades constituídas. Diante de uma autoridade, diante de um governo que eventualmente esteja agindo de maneira ilícita, corrupta, o que o povo deve fazer? Enfim, a primeira coisa é ouvir. Aquele povo estava ali na Babilônia, no exílio, porque eles não ouviram os alertas, eles não ouviram os profetas, eles não ouviram a voz de Deus, eles não ouviram. Segunda coisa, vamos caminhar aqui. É preciso, por um outro lado, esse é o outro lado da moeda, falar com Deus. Versículo 4 novamente. Orei ao Senhor meu Deus, e eu confessei, e eu disse. Então o primeiro desafio é ouvir, o segundo desafio é estabelecer uma prática de conversa com Deus, de oração. Jesus prometeu que Ele ouviria os nossos pedidos de oração, Ele prometeu isso. Lá em Marcos capítulo 11 diz o seguinte: tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós devemos orar sempre, entre outras coisas, meus irmãos, por nossas autoridades, pela nossa nação. 1 Pedro capítulo 2 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Há todo um contexto aí, Paulo vai falar algumas coisas a respeito no outro momento, mas o fato é, meus irmãos, que eu e você precisamos em primeiro lugar ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre várias áreas da nossa vida, mas também, de maneira especial, como devemos agir diante do governo. Mas, ouvindo, também é um segundo momento, falar com Ele. Observe, um exemplo muito simples assim. Quando nós não falamos com uma pessoa, qualquer pessoa, pense em alguém que sai do seu lado, eventualmente alguém que mora com você. Quando você deixa de conversar com essa pessoa, a evidência, de alguma maneira, é que essa pessoa está sendo ignorada. A própria presença dela, você deixou de conversar com ela, então você está, de alguma maneira, evitando a presença dela, o relacionamento com ela, em determinadas situações mais extremas. A ideia é ter essa pessoa como se ela simplesmente não existisse. E a principal maneira de fazer com que uma pessoa não exista para você, ou fazer com que essa pessoa seja ignorada por você, não falar com ela, não conversar com ela. Agora olha para mim. Temos conversado com Deus, temos falado com Ele, e de novo, por favor, não entenda isso como uma conversa burocrática, por razões aquelas que se aprendeu na escola dominical, ou alguém disse: olha, você tem que orar todos os dias. Quantas vezes nós, eu me incluo nisso, quantas vezes nós oramos apenas de maneira formal, utilizando eventualmente as mesmas palavras. Como é que você pode manter um relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, dizendo todos os dias a mesma coisa?
mesma frase, a mesma oração. Seria no mínimo estranho isso. Quando conversamos com Deus, é preciso uma conversa de fato. Quando se conversa com Ele, é preciso uma conversa de fato. Agora veja, por isso, é um ato de desprezo quando nós não conversamos com o Senhor. Versículo 13, me acompanhe nisso por gentileza, versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Apesar, veja, de fazermos coisas erradas, nós não temos implorado o perdão do Senhor. É isso que Daniel está colocando aqui. Ora, se nós cremos na presença dEle, na existência dEle, no fato dEle estar ao nosso lado, então é preciso conversar com Ele. O silêncio do povo, então, eu vou terminando esse segundo ponto, é a segunda barreira a ser vencida. Olha, nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos falar com Ele. Deus está pronto a nos ouvir, basta clamarmos, nós receberemos as respostas. Mas por último, sensibilidade quanto aos nossos erros, quanto àquilo que está equivocado. Versos 7 e 9 tem uma expressão que se repete. Nos versos 7 e 9, a expressão é essa: a nós pertence o corar de vergonha. A nós o corar de vergonha, ficar vermelho por termos feito algo que não deveríamos ter feito. Então observe, além de ouvir a Deus, além de falar com Ele, também é necessário, fundamental, crucial, sensibilidade espiritual. Sensibilidade. Nós não podemos ser insensíveis aos problemas que estão à nossa volta. Eu disse isso há pouco, insisto mais um pouquinho apenas. Os cristãos, e se espera que seja assim, naturalmente, observe, naturalmente, sentiria a dor de pecado, seja a dor de si próprio ou daquele que está ao seu redor. A dor do pecado. Mais uma vez, me permitam fazer referência ao Sermão do Monte. Bem-aventurados, diz logo lá no sermão, os que choram, porque serão consolados. E nós já aprendemos isso. Choram por causa do pecado, o seu e daqueles que estão em volta. No pecado, vocês choram por isso. Sensibilidade quanto a essa questão, quanto àquilo que efetivamente desagrada ao Senhor. O cristão naturalmente deveria ser assim. Entretanto, a pergunta é: o quanto estamos ou o quanto estamos nos sensibilizando diante da situação que se discutira ante os nossos olhos? Olha para mim, meus irmãos, eu disse há pouco e vou repetir. Eu gostaria que você voltasse para sua casa hoje, considerando isso seriamente. Vou repetir: o nosso país, o Brasil, está indo de ladeira abaixo, economicamente, socialmente, espiritualmente. Em setembro, os preços estão aumentando. O que era possível comprar, não se pode mais. Alguns itens. A gente poderia pensar em vários produtos aqui, deixa eu falar. Do ponto de vista moral, quando você abre a internet, é difícil você encontrar algumas coisas que vão ser realmente positivas e construtivas. Você tem lá o TikTok, o YouTube, o Instagram, e por vezes o que sai dali exala mau cheiro. O que se vê, o que se ouve. O problema não está no TikTok nem no Instagram, o problema está no conteúdo. E quem produz esse conteúdo, olha para mim, são pessoas. Aquilo ali expressa ou exprime o que está no coração das pessoas.
que você está vendo na internet, o que você está ouvindo. A cultura do nosso país vai de mal a pior. Veja as músicas que se ouvem, as músicas que os jovens e adolescentes ouvem hoje, as danças, as roupas que são estimuladas, inclusive a que crianças visam, extremamente sensuais, e a gente poderia pensar em outros aspectos. Será que eu estou falando algo que não é verdade? A gente poderia passar aqui um tempo pensando nesses exemplos, mas podemos parar. Observe o quanto estamos sensíveis diante do estudo e o quanto nos coramos diante desse quadro. Você se lembra possivelmente de Paulo dizendo para os crentes daquela época, dizendo o seguinte: há coisas que só de pronunciar, só de falar, já dá vergonha. Só de pensar já dá vergonha. Portanto, não deveria estar na boca de qualquer crente, de qualquer cristão. Enfim, nós não podemos ser insensíveis a isso. Daniel era um homem que se mantinha absolutamente reto, justo, correto em tudo. Ele poderia achar, meus irmãos, que pessoalmente ele não tinha absolutamente nada a ver com aquela situação, com o pecado do seu povo. Ele era alguém que se mantinha fiel ao Senhor. Me permita a expressão aqui quase chula. Daniel poderia dizer: olha, se o pessoal quer continuar assim, que continue. Eu vou ficar aqui na minha casa com a minha Bíblia, lendo, fazendo aquilo que se deve fazer como crente que eu sou, mas da porta para fora, cada um se vire, cada um tome as decisões que quiser. Meus irmãos, historicamente, a igreja do Senhor é sal e luz. Eu disse historicamente? Sim. Mas biblicamente, a luz, ela não tem nenhum efeito se ela ficar dentro da casinha dela. O sal, se não sair do saleiro, não vai fazer qualquer diferença. Olhe para mim, meu amado. Olhe para mim, minha amada. É preciso ouvir Deus. É preciso falar com Ele. Mas nada vai acontecer se fizermos isso sem que o nosso coração se sensibilize aquilo que está à nossa vida. Quando você olha para a Venezuela, olha para a Argentina, olha para Cuba, para ficar nesses países que são vizinhos nossos, não é possível que a gente olhe para esse quadro e diga: Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero que a minha família, eu não quero que os meus amigos, eu não quero que os meus irmãos em Cristo, eu não quero que esse país se transforme nisso. Não é possível, eu não quero crer que você não tenha se sensibilizado ou não esteja se sensibilizando. Nós estamos vendo um desmonte de muita coisa no nosso país. O que vamos fazer? Isso nos ensina que, ao invés de culpar os outros, a nossa tarefa é nos humilhar diante do Senhor e confessar os nossos pecados em primeiro lugar. O texto diz 2 vezes que a nossa parte é corar de vergonha. Mas por outro lado, lá no versículo 7, vai dizer também que Deus declara que a Deus pertence a justiça, mas logo em seguida, ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia. Vamos clamar a Deus, que o Senhor nos perdoe. O Senhor tenha misericórdia da nossa vida, dos atos, quem sabe, pensamentos e decisões que temos tomado, e que de alguma maneira, quem sabe até ficar de braços cruzados diante dessa situação. O Senhor nos perdoe, que o Senhor aplique as sua justiça, que o Senhor nos use como instrumentos de justiça. Deus é justo, ao mesmo tempo que é misericordioso e perdoador. Eu creio que nós
passar a orar, meus irmãos, e talvez nesses dias nós poderíamos aqui nos comprometer a orar ao longo dessa semana pelo nosso país, pedindo ao Senhor misericórdia sobre o nosso país, pedindo ao Senhor que aplique a justiça, mas que aplique o seu perdão também. O profeta aqui estava declarando que ele tinha vergonha do pecado do seu povo. Quando isso é colocado, isso é sintoma de arrependimento. Nós não podemos nos conformar com os erros, portanto, algo deve começar a mudar. Em primeiro lugar em nós, depois a partir de nós. Em primeiro lugar em nós e a partir de nós. Quero concluir, meus irmãos, essa minha fala. Nessa semana aqui, como eu disse no início, nós vamos comemorar dia 7 de setembro, dia da independência, quando o país se liberta de uma situação que, dentro ali do contexto, o aprisionava. Nós vamos pensar então, sugiro eu aqui, sem qualquer paralelo com qualquer coisa que você pense, mas eu quero sugerir aqui que nós pensemos aqui como bons patriotas, ou seja, pessoas que amam essa pátria, pessoas que amam esse chão. Queria sugerir que nós pensemos que a maior de todas as manifestações, ela acontece quando o povo de Deus clama por justiça, diante das suas autoridades, diante do Rei dos Reis. Esta é, da parte do povo de Deus, a sua principal manifestação. E, portanto, a nossa tarefa como igreja é clamar a Deus pelo nosso povo. Eu diria que a maior necessidade da nossa nação, meus irmãos, eu estou terminando aqui, a maior necessidade da nossa nação, talvez não seja, ainda que careça disso, mas a maior necessidade não é de bons políticos, ou de bons governantes, ou de uma melhora na economia, mas o que nós carecemos nessa nação é de um povo que aprenda de maneira definitiva e para sempre ouvir a Deus, falar com Ele e ser sensível àquilo que está falando. Lá no Velho Testamento, um tempo antes de Daniel, o povo deixou de ouvir, o povo deixou de falar, o povo deixou de ser sensível. A consequência foi exílio. Foi prisão. Eu e você não queremos isso. Nós não queremos que o país que nós vivemos, que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, nós não queremos que esse país se transforme nisso. Nós queremos um país melhor. A mudança, meus irmãos, começa dentro da igreja. E é com vocês. É comigo. É conosco. Vamos sair hoje daqui, pensando nisso, meus irmãos. Vamos orar para o nosso país, não apenas no momento de reunião de oração, não apenas quando estamos com os outros, mas vamos orar em casa, vamos nos ajoelhar e pedir, Senhor, tenha misericórdia. Vamos ser como Daniel, retos, corretos. Vamos ser sal e luz dessa nação. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe diante desse desafio.